Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos falar sobre House of the Dragon, pois o último episódio foi sensacional. O final da temporada nos trouxe um episódio sinistro, tenso, emocionante e chocante. Obviamente, nós já sabíamos que o que iria acontecer nesse episódio ia ser justamente as consequências em relação ao episódio anterior, quando os verdes usurparam o trono. Mas por mais que a gente soubesse todos os acontecimentos, desde os mais dramáticos até os mais violentos, a gente não estava preparada para assistir a essas cenas. Foi incrível, foi de apertar o coração e foi bem aquele estilo Game of Thrones de ser. E o episódio vai começar justamente com a Rhaenyra apoiando seu filho Lucerys, que se encontra num momento assim de insegurança porque ele não se sente forte o suficiente para ser o senhor de Driftmark, né, para substituir o seu avô. Por conta disso, ele tá bem inseguro, tá com bastante medo, tá relutante, e a Rhaenyra ali como uma mãezona abraçando o filho, e é a cena mais fofinha do mundo, e a gente já sofre por antecedência, porque, obviamente, o Lucerys foi um personagem nessa segunda parte da temporada que não teve muita atenção, né? E a gente sabe que quando o episódio começa focando logo num personagem que fica mais nos bastidores ali por trás, nas sombras dos personagens principais, a gente sabe que aí tem coisa, né? E por conta disso realmente vai ter mais pra frente, mas enfim. E aí quando ela tá de fato lá com o filho, é anunciado que quem chega em Dragonstones é justamente a Rhaenys, né? Ela fugiu de King's Landing no último episódio e ela veio anunciar justamente, né, avisar pra Rhaenyra que o Viserys morreu, que foi assim um aviso extremamente direto, porque obviamente ela não tinha tempo de ser delicada, porque a situação é bem tensa, mas assim, foi extremamente chocante, né, pra Rhaenyra ouvir isso. E ela avisa também que o Aegon usurpou o trono e que os verdes estão indo atrás da Rhaenyra, né, atrás dela e da família dela. E nesse momento de choque, ela entra em trabalho de parto, né? E aí a gente já sabe que House of the Dragon nos trouxe assim cenas de parto extremamente violentas. São cenas que são uma ótima forma de ser um anticoncepcional, né? E realmente foi muito doloroso, porque ali a Rhaenyra ela estava sofrendo em dobro, né? Ela já teve 5 partos, ela sabe como é que é, mas a dor dela não era só do parto, era a dor de toda a situação que estava acontecendo à sua volta e obviamente era a dor, né, da sua bebê nascendo morta. Afinal de contas, o parto, né, o trabalho de parto começou bem antes da hora, então o que ela sofreu ali, na verdade, foi um aborto, foi uma cena extremamente dolorosa, né, e quando ela vê a situação, quando ela pega a sua filha, é muito assim de apertar o coração. E é muito triste, porque ali ela tá perdendo tudo, né? Ela perdeu a sua filha, ela perdeu o trono, né? Naquele momento, tecnicamente, ela estava perdendo o trono, porque outro rei foi coroado. Então aquilo foi o momento de mais sofrimento para ela. E enquanto a Rhaenyra estava enfrentando a sua própria batalha, os homens em Dragonstones estavam se preparando para a guerra, né? Eles não iam dar nenhum passo sem as ordens da rainha, mas eles já estavam se preparando ali e o Daemon ameaçou os guardas reais que estavam em Dragonstones com o Caraxes, que é uma cena fantástica, né, que mostra justamente o entrosamento do Daemon e do seu dragão, e ameaçando de fato que eles vão ser fiéis a quem agora? A verdadeira rainha ou ao usurpador, né? E no meio disso tudo, nós vamos ter o enterro, né, vai rolar aí um pause, né, nesse conflito, nessas tensões, justamente para dar um velório apropriado para a bebezinha. E é nesse momento, após ela, né, a Rhaenyra e o Daemon queimarem a sua filha, é que a Rhaenyra é coroada a rainha dos 7 reinos, a primeira de seu nome, e é uma cena incrível porque todos se ajoelham para ela, todos menos a Rhaenys. Né, é muito importante esse detalhe, porque, cara, a Rhaenys é a rainha que nunca foi, né, vamos ser sinceros. Ela era sucessora do trono antes do Viserys, então, assim, ela não tem que se ajoelhar pra ninguém mesmo, né? E logo em seguida, são avistados em Dragonstones navios com o símbolo do Targaryen em verde, ou seja, o Otto Hightower foi enviado como mensageiro para dar esse recado do Aegon, da Alicent para a Rhaenyra, e a gente já vê que os verdes já mudaram o símbolo do Targaryen, né? É tipo a Cersei em Game of Thrones, né? A partir do momento em que seu filho foi coroado, ele usava tanto o leão dos Lannisters quanto o veado dos Baratheon. Então, assim, é aquela ideia de agora a família está no poder, né? Então agora os dragões são verdes, né? É bem
parecido essa comparação aí com os símbolos do rei a partir desse momento. E o Otto vai tentar, trazer um impacto emocional para Rhaenyra, mostrar que a Alicent lembra de quando elas eram amigas, só que essa sensibilidade aí, essa chantagem emocional não vai funcionar, né? Por favor, depois deles terem sido os completos desgraçados com ela ao longo da maior parte da vida, eles vão apelar para a amizade da adolescência, né? Não rola muito isso não, foi uma coisa bem forçada, mas mesmo assim a Rhaenyra manteve a classe e disse que iria pensar e que daria depois uma resposta para Kingsland, enquanto os homens estavam ali eufóricos querendo uma guerra. Então assim, essa cena foi muito importante porque de fato ela agiu como uma verdadeira monarca. Ela estava muito mais preocupada em não ter o povo sofrendo, em não queimar o reino, né, em não ser uma rainha de um reino de cinzas, do que de fato de ter a coroa somente para ela. Então ela foi uma pessoa extremamente coerente, sensata e pé no chão, com uma postura digna de uma monarca, enquanto o geral já estava querendo aí tacar fogo em tudo. E vai ser nesse momento também que o Corlys Velaryon vai despertar, né? Ele quase morreu, mas foi por pouco, tá salvo, e ele vai apoiar a Rhaenyra também. Na verdade, ele reluta em apoiar, né? Ele pede perdão para Rhaenys, ele fala que realmente cansou de brigar pelo Trono de Ferro, que eles não deveriam se meter em nada dessa guerra, que essa guerra não é deles, mas a Rhaenys convence ao contrário, né? Por mais que o Corlys se desagrade, porque ele realmente pensa que a Rhaenyra foi responsável pela morte do seu filho, ele vai jurar fidelidade a ela, porque a Rhaenys falou que a Rhaenyra é a única pessoa que está tentando manter de fato o Reino Unido, enquanto geral quer ir para a guerra, quer queimar geral ali, ela está tentando ter uma decisão muito mais controlada e sensata. E é muito legal nessa parte também, porque os homens e o Daemon, inclusive, pensam que eles estão totalmente na vantagem, porque eles têm Dragonstones e tem uma série de dragões ali, enquanto os verdes têm apenas 3 dragões. Cara, show! Eles têm 3 dragões, mas um deles é a Vhagar. É a dragão mais velha e que tem mais experiência de batalha entre todos os dragões. É a maior. Como é que ninguém pensou nisso? Cara, como é que as pessoas ficaram tranquilos em saber que os verdes só tem 3 dragões, mas é a Vhagar um deles, sabe? Pelo amor dos 7, pelo amor de Hollow, pelo amor dos deuses, do deus de muitas faces, pelo amor dos deuses antigos, como é que ninguém pensou, né, que a Vhagar seria um ponto preocupante? Mas após esse primeiro momento de tensão, agora sim, a rainha vai ter o seu movimento, né? Vai começar a se movimentar, mas tudo na diplomacia por enquanto, porque é um momento muito importante, né? Na qual eles falam que se essa guerra acontecer, porque é óbvio, é inevitável, o primeiro passo, o primeiro ataque não vai ser deles. Então ela busca soluções diplomáticas em que ela vai enviar os seus filhos, o Jason e o Luke, como mensageiros para vários lordes dos 7 reinos, né, para saber a quem esses lordes juram fidelidade. E ao mesmo tempo, o Daemon vai atrás do Vermithor, que é o segundo dragão mais velho que existe nesse momento e que não tem montador, porque é um dragão extremamente selvagem e desde que seu último dono morreu, não aceitou mais nenhum outro montador. E é muito legal essa cena, porque ele tenta amansar o dragão mais selvagem e perigoso que existe, cantando em valeriano. Então, assim, é muito legal e muito profundo, porque a gente já vê uma conexão, né, entre os Targaryens e os dragões. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma forte simbologia em relação à história de Valíria. Então é uma cena muito emocionante. E enquanto isso está acontecendo, nós vemos os filhos da Rhaenyra partindo, principalmente o Lucerys, que está indo em direção à Ponta Tempestade. E a situação já fica sinistra, porque ele já chega lá e quem tá lá? A Vhagar. Né? A gente já fica assim, o estômago já embrulha, já fala, ai meu Deus, não, agora não. Mas enfim, ele é muito bonitinho, o Luke, porque ele mantém totalmente a classe, né? Ele entrega a mensagem da sua mãe para o Lord Borros Baratheon, que é o Lorde analfabeto, que ele não sabe ler, ele tem que mandar um mestre ler para ele, e isso é uma coisa muito curiosa, né? Obviamente a maior parte da população nessa época não sabia ler, né, em relação a uma realidade de fantasia medieval, mas geralmente os nobres eles têm educação, porque eles precisam realmente se preparar para comandar, né? Então faltou aí aprender a ler para esse lord.
ele foi extremamente grosso com o Lucerys, mas ao mesmo tempo ele respeitou o fato do Lucerys estar ali como mensageiro. Tanto que o Aemond, que está lá, né, e que já ganhou a fidelidade dos Baratheon, quer entrar numa briga, né, quer arrancar um olho do Luke, e aí o Lord Bolton fala que ali não, que o garoto foi como mensageiro, então ninguém vai encostar um dedo nele, e aí o Luke vai embora. Só que a situação vai piorar. E o Lucerys parte de Ponta Tempestade, só que o Aemond vai atrás, perseguindo ele com a Vhagar. E aí, gente, tem uma luta nos céus, basicamente, porque é o Aemond com a Vhagar e o Lucerys com o Arrax. Então, assim, é muito sinistro. A Vhagar é enorme, o Arrax ele é um dragão filhote ainda, né? Ele tem o quê? 13 anos, a mesma idade do Lucerys. Mas assim, por ser um dragão jovem, ele teria até muito mais velocidade do que a Vhagar, mas estava chovendo muito, né? Tava uma tempestade muito pesada. E aí, por conta disso, eles não tiveram a vantagem e a Vhagar simplesmente partiu o dragão no meio. Foi assim, uau! Sério, por mais que a gente soubesse que ia acontecer, foi muito chocante ver essa cena, né? E mais chocado ainda foi justamente o Aemond, que viu a grande besteira que ele fez, o quanto ele errou, porque agora ele começou a guerra, né? A guerra que estavam tentando evitar finalmente chegou e foi justamente ele que começou. Show de bola, parabéns, Aemond, você é um belo de um psicopata real, porque né, não tinha razão. Foi muito engraçado, na verdade, gente, porque o Aemond, que se acha o super responsável, ele teve uma visão muito assim de criança, sabe? Ele tava tratando essa perseguição nos ares de uma forma muito infantilizada, ele tava achando graça, divertida. Ele não teve a menor maturidade nesse momento, né? Ele foi como enviado, ele foi como mensageiro, ele tinha que manter a diplomacia e ele, não, eu vou aproveitar que o meu primo que eu odeio tá aqui e eu vou brincar um pouquinho com ele, vou perseguir. E aí foi pronto e foi lá. Fez a besteira. E aí o episódio termina assim com essa cena super chocante, com a guerra se iniciando e obviamente com a Rhaenyra sabendo o que aconteceu com o seu filho, que foi uma cena de cortar o coração, foi uma cena muito bonita e sensível, que a gente vê todo o peso, né, todo o pesar, a tristeza e o ódio, toda essa mescla de sentimentos nela. Só que eu senti a falta da famosa frase que o Daemon manda pra ela: um filho por um filho, Lucerys será vingado. Porque o episódio terminaria até melhor se a gente tivesse visto, ou pelo menos ouvido essa frase. Realmente fez uma certa falta aí. Mas agora sim, né, o final da temporada, né, esse episódio fechou a temporada de uma forma excepcional e agora, de fato, a tempestade rompeu e os dragões dançaram. E vocês, já assistiram ao último episódio de House of the Dragon? O que acharam? O que esperam para a próxima temporada? Já dói só de saber que a gente vai ficar uns 2 anos sem assistir essas histórias de Westeros. Mas deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!